A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. E eu os saúdo aqui nesta noite com uma boa noite de salvação, de graça de Deus na vida de todos aqueles que estejam ouvindo esta mensagem. Eu trago aqui nesta noite a temática da abertura do quarto selo de Apocalipse capítulo 6, quando João, arrebatado, tomado em espírito no dia do Senhor, ele recebera do Senhor ali, na ilha de Patmos, no mar Egeu, na Ásia Menor. João estava ali por amor da palavra de Deus e do testemunho de Jesus que ele dera. No entanto, João recebe do Senhor a revelação apocalíptica que ela alcança todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, quanto uma mensagem dos juízos de Deus, independentemente de épocas. As pessoas que não aceitaram a Cristo, que não confessaram como único e suficiente Salvador das suas vidas, eles sofrerão as pestilências e as calamidades que hão de vir sobre o mundo inteiro na era da grande tribulação. Aqui na abertura dos 7 selos do capítulo 6 de Apocalipse, aqui dá-se o início, o princípios de dores tribulacional. Nós queremos aqui nesta noite fazer menção da abertura do quarto selo de Apocalipse capítulo 6. Diz a palavra de Deus que João viu. Ele viu o quarto selo com um cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ele diz: ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem, olhai e vei. E João diz que olhou e viu um cavalo amarelo. Aquele cavalo estava montado sobre ele um cavaleiro, e que chamava-se Morte, e o seguia. Foi dada autoridade a este cavaleiro sobre a quarta parte da terra, para, com espada e com as pestilências, as pragas e as pestes, e com as feras da terra. Este quarto cavaleiro, ele representa a morte em todas as suas formas de guerras, doenças, fomes, desastres naturais, maremotos, terremotos, pestes que hão de vir sobre o mundo de forma tal que o clamor dos mártires, quando o cordeiro abriu, diz que ali havia muitos tormentos, muitos sofrimentos na vida daqueles que rejeitaram o plano salvífico de Deus, de João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que doou, que deu de graça o seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha nele, em Cristo Jesus, a vida eterna. Amados ouvintes, a palavra no versículo 17 diz que Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No entanto, aqui nesta passagem de João 3,16, a salvação de Jesus é expansiva. Ela alcança todas as dimensões e profundidades e quantidades de povos, tribos, línguas e nações da terra, de todos os tempos, passado, presente e também de tempos futuros. A morte crucial de Jesus na cruz do Calvário, ela é salvífica para toda a humanidade. No entanto, só serão salvos aqueles que nele crê, aqueles que confessarem a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Dali, do Evangelho de São Mateus, quando Jesus Cristo diz que todo aquele que confessar a Cristo Jesus, a ele como único e suficiente Salvador, ele também o testificará diante do Pai e de seus anjos que estão nos céus. No entanto, a palavra de Deus nos afirma de forma crucial que salvação só há na pessoa de Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz-nos a palavra de Deus que em nenhum outro nome há salvação, em cima dos céus, na terra e debaixo da terra, nenhum outro nome foi achado digno de salvação, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único meio, é a única é o único plano viável de Deus de salvação aos homens. No entanto, amados queridos irmãos, infelizmente, os judeus, aqueles para o qual Jesus Cristo veio trazendo salvação, diz que lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, diz que ele veio trazendo salvação para o seu povo. Mas infelizmente o seu povo, os judeus, em quase toda a sua totalidade, quase todos rejeitaram, não quiseram a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E aí é onde entra
a salvação aos gentios. Os gentios alcançam a salvação. Quem são os gentios? São as demais nações e povos e tribos e línguas de povos da terra. Jesus veio para salvar os judeus, os israelitas, mas diz que eles não quiseram. Em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio, tá? E que ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deles o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber o que creem no seu nome. No entanto, todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que o recebe, que o confessa, passa a ser filho de Deus ao saber os que creem no nome do unigênito Filho de Deus. Os judeus não quiseram. Jesus veio para os seus e eles não quiseram, eles os rejeitaram. E neste momento, meu amigo, Jesus Cristo está diante de ti, você que ouve esta mensagem. Jesus Cristo está diante de ti. Ele diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, eis-me aí entre vós. Jesus está diante de você agora. E ele está como aquele que tem o poder de tirar você do pior labirinto de perdição, em formas de pecados, de iniquidades, de coisas que você pratica e que te afastam cada vez mais de Deus. E diante desses pecados, você já não tem sequer a mínima certeza da salvação de Deus para a sua vida. Ouça neste momento o convite de Jesus ao seu coração. Você que está ouvindo esta mensagem, Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim vós, que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o jugo de Jesus é leve. No entanto, o jugo para aqueles que não têm Jesus, para aqueles que não querem Jesus, para aqueles que recusaram o plano salvífico de Deus, de João capítulo 3, versículo 16, terão a condenação e o juízo da ira de Deus sobre eles, de João capítulo 3, versículo 36, que diz, e a condenação é esta, que quem crer no Filho tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, e a ira de Deus sobre ele permanece. E que ira é esta? Aqui no início desta mensagem, nós lemos sobre o capítulo 6 do Apocalipse, versículos 7 e 8, aonde se é aberto o quarto selo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que na abertura deste quarto selo aparece aquele cavalo amarelo e montado sobre ele um cavaleiro que traz consigo o poder da morte de todas as espécies, de todas as caracteres, em formas de fome, de pestes, de pestilências, em forma de guerras, em forma de rixas, de intrigas, em formas de conflitos, em formas de pragas. Este cavaleiro trará sobre si o poder de destruição e morte até a 4ª parte de todos os habitantes da terra. E meu querido ouvinte da palavra de Deus, esta é a sentença, o juízo da ira de Deus que sobre ele permanece, sobre ele quem? Sobre aquele que ouviu a palavra de Deus e não se decidiu com Cristo Jesus. Jesus Cristo diz no Evangelho de Mateus que todo aquele que ouve esta palavra, todo aquele que confessá-lo diante dos homens, ele também confessará diante de Deus e de seus anjos que estão nos céus. No entanto, há uma grande necessidade de você, neste momento, tomar uma decisão com Cristo Jesus. Você que está ouvindo a palavra de Deus neste momento, de uma maneira toda especial, talvez de uma forma que você ainda não tinha ouvido. Para você que está afastado da casa paterna, como aquele filho pródigo que saiu da casa paterna, foi embora e gastou tudo o que tinha e que por fim estava sofrendo longe do seu pai, e que um dia ele se arrepende e volta à casa paterna e é recebido de uma forma gloriosa. Ele estava de braços abertos, o pai de família estava de braços abertos para receber o seu filho de volta. Neste momento, Jesus Cristo está de braços abertos para receber você na qualidade de seu Salvador. Jesus é o teu Salvador. Volta à casa paterna hoje. Toma uma decisão com Cristo Jesus neste momento. Meu amigo, a palavra de Deus diz que com o coração se crê para a justiça e com a vossa boca se faz confissão para a vossa salvação. Você que ouviu esta palavra e está ouvindo, você creu no seu coração, ela mexeu com a sua estrutura, porque a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, ossos e medulas, e ainda é apta para discernir os propósitos do coração do homem. No entanto, meu querido, não resista à vontade de Deus para a sua vida. É hoje, aqui e agora. Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz, e nós, amados irmãos, cooperadores juntamente também com ele, com Cristo Jesus, vos rogamos para que não recebais a palavra de Deus em vão. E ele diz, eis aqui agora o tempo aceitável, hoje, eis aqui agora o dia da salvação, hoje, agora, neste momento. Venha para Jesus, decide-te com ele neste momento, meu amado pai de família, minha amada mãe de família. Você